O Portal 3 era diferente de tudo que havia atravessado. Não era feito de luz pura como o primeiro. Não era fluido como o segundo. Ele era sólido. Tinha peso. Cheiro de terra molhada. E quando se abriu completamente, senti algo que não havia sentido nos portais anteriores: gravidade. O terceiro dia não seria sobre dividir, seria sobre emergir, revelar e, finalmente, criar a base para tudo que viria. Ajuntamento das águas, aparecimento do seco. E pela primeira vez, desde a criação, algo além de Deus habitaria este mundo. Eu flutuava sobre um mundo de água, completo, total. Não havia praia, não havia ilha, não havia sequer um grão de areia acima da superfície. Então entendi. Tudo que seria terra estava lá embaixo, submerso, esperando-a. A crosta terrestre dormindo sob oceanos primordiais. Em algum lugar nesse azul infinito, Deus estava prestes a fazer o impossível: fazer a água recuar. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E não foi gentil, não foi gradual, foi dramático. As águas começaram a correr, como se puxadas por cordas invisíveis, como se a própria gravidade tivesse se intensificado em certos pontos, oceanos inteiros sendo sugados para bacias profundas. E onde a água saía, terra emergia, gotejando, nascendo, respirando pela primeira vez. E então aconteceu algo que nunca havia existido: uma praia. O lugar onde a água encontra a terra, a primeira linha costeira da história. Ondas batendo em areia pela primeira vez. E naquele momento Deus criou fronteiras, limites. Até aqui virás e não mais adiante. E as águas obedeceram, encontraram seu lugar e ficaram. A primeira praia não foi apenas geografia, foi promessa, foi ordem, foi o primeiro acordo entre elementos. Mas o terceiro dia não havia terminado. Terra seca não seria suficiente. Terra morta não serviria. E então veio a segunda palavra do dia: produza a terra relva, ervas que deem sementes, árvores frutíferas. E pela primeira vez, algo que não era Deus criou. A terra obedeceu e produziu. Verde explodindo de solo estéril, raízes perfurando rocha, folhas se abrindo para a luz, e o primeiro perfume de vida. E então vi algo que me fez parar. As plantas tinham sementes, segundo a sua espécie, a Escritura diz. E entendi. Deus não estava apenas criando, estava estabelecendo sistemas, continuidade, reprodução, futuro. Cada semente carregando dentro de si a informação de tudo que seria. DNA antes de sabermos o que era DNA. E pela primeira vez, criação podia criar. Terra podia produzir. Vida podia gerar vida, sem intervenção divina direta. O sistema estava funcionando. E pela primeira vez, desde o primeiro dia, Deus disse: era bom. Mas algo era diferente. No terceiro dia, ele disse 2 vezes: era bom quando a terra apareceu e era bom quando as plantas brotaram. Como se o terceiro dia fosse duplamente abençoado, compensando o silêncio do segundo. E eu entendi. O terceiro dia completava o que o segundo havia começado. Separação das águas precisava de terra seca para fazer sentido. E agora,
A base estava pronta. Para animais, para humanos, para a história. E quando voltei, trouxe terra sobre minhas unhas, folhas em meu cabelo, o cheiro de relva fresca em minhas roupas. O terceiro dia não foi apenas sobre geografia, foi sobre preparação. Deus estava construindo um palco para a maior história jamais contada. E cada montanha, cada vale, cada árvore foi colocado com um propósito. Jardim do Éden estava lá. Monte Sinai já existia. Gólgota, a colina já aguardava. Portal 4 se abre em alguns dias, quando o sol, a lua e as estrelas finalmente nascerão. E o tempo ganhará um relógio.